Passando aqui para atualizar vocês das minhas leituras de janeiro e fevereiro, eu li 5 livros, é isso mesmo, 5 livros. Há livros aqui que eu gostei, há livros aqui que eu fiquei impactada, há livro aqui que me deixou impressionada com o comportamento humano, e há aquele que eu não entendi, sim, senhores, eu não entendi, mas no futuro eu preciso fazer uma releitura. Há aquele que eu não vou passar ele à frente, vai ficar aqui na minha biblioteca, mas eu não penso em ler novamente. E é isso, vamos começar então. O primeiro livro que eu li em janeiro, finalizei na verdade, eu não comecei ele em janeiro, eu finalizei ele em janeiro, foi Middlemarch, de George Eliot. Eu li nessa edição da Martin Claret. Aqui tem 846 páginas, com a página aqui. A introdução é bem pouquinha, e nesse livro a introdução tem spoilers, viu? Se por acaso você não for o tipo de pessoa que não gostar de spoiler, não tem spoiler do final lá, mas tem spoiler de partes do livro. George Eliot é um pseudônimo, pseudônimo. Gente, eu tô sabendo essa palavra não. De Marian Evans. Mulheres que publicavam nessa época não eram levadas tão a sério. Esse livro foi publicado em 1871, deixa eu só confirmar para mim não estar dizendo mentira. Foi publicado em 1870 e 1871 e em forma de folhetim, na época comum, como a gente sabe, de muitas obras que a gente já leu. E ele foi reunido numa obra só em 1874. Aqui você vai ver uma sociedade que o casamento não é por amor, é uma estrutura social, uma estrutura econômica. O casamento é escolhido baseado no que você pode oferecer. Em meio a essa estrutura desse casamento aqui, dessa sociedade baseada no casamento, nós temos sutilmente Marian Evans colocando ali as reformas, as ferrovias chegando e o comportamento dos pequenos camponeses ali em relação a isso. A nossa principal personagem aqui, a nossa protagonista, é Doroteia. Doroteia não é uma jovem que pensa no casamento tal qual as jovens da sua idade. Doroteia quer algo maior do que um casamento, mas nessa idealização ela encontra, isso tá no começo do livro, viu, gente? Ela encontra um casamento com um homem bem mais velho. Esse homem está escrevendo um livro e ela acha que essa coisa maior talvez seja a escrita desse livro, então casa-se com esse homem. O romance desse livro é Doroteia e esse casamento, o romance Middlemarch, que por sinal é uma cidade fictícia, é sobre esse Doroteia e esse casamento, mas em meio a isso você vai encontrar outras histórias, como o de um médico, Lydgate, que é o nome dele. Também é outro idealista que quer mudar o mundo, só que ele chega numa estrutura que já está formada e ele não consegue meio que entrar ali, pois a gente entende que em um sistema econômico está todo mundo ali, né, num sistema político. Tá todo mundo fazendo a mesma coisa. Se você chega fazendo uma coisa diferente, você não vai ser aceito e você não vai fazer parte. Lydgate é um médico que chega com ideias inovadoras que não está fazendo parte desse sistema político ali de médicos. E aí, por um bom tempo, ele acaba sendo prejudicado por essas ideias. Que aí nós temos também ele casando, né? Que é a estrutura deste livro baseia-se nesses casamentos que vão acontecendo, nessas escolhas de casamento. Há um outro personagem que este eu não vou dizer o nome, porque este, se eu falar sobre ele, aí sim eu dou realmente um spoiler sobre esse livro. Mas no mais, eu gostei do livro. É uma leitura, no caso da Martin Claret, fazendo um paralelo, porque eu acompanhei com a leitura do e-book da Pedra Azul, que as meninas colocaram lá no grupo. E a leitura da Pedra Azul, algumas palavras são mais fáceis do que aqui. Aqui é mais, não é uma leitura rebuscada, mas a leitura foi mais fluida fazendo comparação, porque eu li por aqui, mas a comparação com o e-book, a leitura do e-book foi mais fluida.
Segundo livro que eu li foi O Morro dos Ventos Uivantes. Geralmente as pessoas ou gostam muito ou odeiam esse livro. Eu tô ali no meio de... Ah, eu li na edição da Garnier. A diagramação aqui é pequena, viu? Ela é apertada. Essa é um daqueles livros que a capa é toda bonitinha, gostosinha, bonito a estrutura do livro. Só que essa é uma tradução daquelas que a gente pega na internet, que eu me esqueci agora o nome, gente. Que a gente busca, que tá lá livre para todo mundo. Diz aí nos comentários se vocês lembram, porque eu não lembro não. Depois, quando eu terminar esse vídeo, com certeza eu vou lembrar. Tem 256 páginas, ó, essa edição. Ela tem aquela estrutura da... É a mesma tradução que tem na Gamelote, ou Elofe. E também, eu não sei a da Príncipes, mas provavelmente é. Não tem o nome do tradutor aqui. É uma tradução que está em domínio público, é isso, quase não lembro. Em domínio público. E também não tem introdução. Aqui você vai só se deparar lá com a história. Não tem prefácio, pós-fácio, nada. É só a história aqui. No início, eu achei esse livro chato. Aí eu voltei, li até a página 28 e voltei e reli o livro. Comecei a reler. Eu achei ele um livro bom. E é um livro que num futuro eu quero reler. Em outra edição, porque eu gosto de ter introdução, eu gosto de ter complementos à leitura. Mas, nesse livro, há personagens que você gosta muito. E mesmo que você goste muito desse livro, vai ter personagem aqui que você não gosta. Eu, pessoalmente, não gostei do Radcliffe e nem da Catarina, mãe. É Catarine, né? Acho que é Catarine. Foi mês passado que eu li, não lembro, de janeiro. É Catarine. Bom, a filha dela é uma jovem... Na verdade, Catherine e Radcliffe, quando jovens, eram pessoas desobedientes. E o irmão. A Catherine, filha, é uma pessoa desobediente também. É mais doce, mais desobediente. Tem um personagem nesse livro que cativou a minha empatia, pois ele foi resultado do meio e ele não era uma pessoa má porque ele era uma pessoa má, ele era uma pessoa má porque fizeram isso com ele. Eu tô falando do Hareton. E eu gostei muito dele, muito, muito dele, porque no desfecho do livro você percebe que ele só não teve a oportunidade de ser uma pessoa melhor. Quando ele teve, e ele teve, já no finalzinho, coitado, ele deu uma melhorada. Então, assim, o Radcliffe, essa história gira em torno dele e da Catarina, mãe, né? É pessoazinha ruim, viu? E você percebe que não basta você só fazer uma coisa boa por uma pessoa, não. Ela às vezes simplesmente não te agradece. A Caterine, eu achei ela uma pessoa má, eu achei ela má. Talvez seja essa a palavra. Bom, essa foi a minha leitura. Sim, pretendo fazer releituras desse livro. Quando? Não sei, mas pretendo. Terceira leitura e última de janeiro, finalizada em janeiro, eu li Uma Vida Pequena de Hannah Ianagiara. Essa minha edição é da Record, tem 784 páginas, vai até aqui os agradecimentos e aqui, né? E eu vou deixar até um card aqui porque eu dei minha opinião sobre esse livro. É o livro que eu li e vai ficar na minha biblioteca porque não é o livro que eu não gostei e não é o livro que eu gostei. Ele tá ali no meio, mas eu não tenho a intenção de lê-lo. E aí ele vai ficar ali guardadinho, pois tem algo na autora, na Hannah. Deixa eu fazer só um adendo aqui. A diagramação é assim. Tem algo que me incomodou nessa edição. É tipo, deixa eu ver. Ó, é muito apertadinho aqui em cima, ó. Tem páginas que vai até aqui em cima. E tem páginas que já dá um espaço, ó. Então, assim, isso me incomodou nessa edição. É muito apertadinho. Bom, aí, eu divagando aqui, mas o que me incomodou na Rania? Rania, ela não acredita em terapia. E tá tudo bem você não acreditar em terapia. Beleza. Como é que eu sei disso? Porque uma pessoa assistindo o vídeo que eu dei minha opinião, ele disse que ela não acreditava. Eu até fiquei de pesquisar, acabei não pesquisando. Bom,
Tá tudo bem você não acreditar em terapia. Eu acho confuso é que você, no caso dela, ela colocou o personagem, o Jude, que ele passou por diversas coisas e para afogar esse sofrimento que esse cara sofreu de verdade, viu? Ele tem comportamentos que eu acho que não, eu desaprovo. Ele tem comportamentos que eu desaprovo para esquecer a dor do passado. Ele provocava dor nele mesmo. Então, assim, esse talvez tenha sido um dos pontos mais fortes e assim que eu não gostei do livro. É uma leitura densa, por vezes muito arrastada, mas assim, Daniela, para quem você indica esse livro? Assim, se você for um profissional da saúde e da saúde mental, seria um ótimo objeto de estudo. Mas como eu disse lá no vídeo de opinião, eu não acho que uma pessoa despreparada emocionalmente deva ler esse livro, pois ele toca em feridas que talvez que uma pessoa tenha passado por certas coisas, pode se encontrar. Isso é um perigo. É, talvez seja isso mesmo. E entrando em minhas leituras de fevereiro, que foram só dois livrozinhos aqui, que por sinal eu li Ao Farol, da Virginia Woolf, na Novo Século. Esse livro, ele não tem introdução, não tem pós-fácil, ele simplesmente entra na história e é aquela mesma coisa. Eu preferia uma introdução legal, tradução de Rogério Galindo e Luísa Geisler. E ó, a diagramação é bem apertadinha. Como esse livro é, as pessoas falam que é fluxo de consciência, eu estou aprendendo isso agora também. Por vezes, esse livro, ele está entrando no pensamento das pessoas, outras vezes as pessoas estão dialogando e fica difícil você se encontrar nesse sentido, porque é pensamento e conversa. É pouco diálogo, mas ele existe. E há uma personagem aqui, a senhora Hansey, que eu tô. Hansey, é, lê, na verdade, Hansai. Hansai, só que eu não sei se lê Hansai, senhora Hansai, tá? Bom, vou chamar de Hansey. A senhora Hansey é a personagem aqui que parece que é ela que mantém o elo das pessoas dessa casa. É uma casa em que as pessoas se encontram. Eu achei no início, eu achei que era uma pousada e depois é simplesmente amigos se encontrando e eles olham para uns e outros e pensam. Na primeira parte desse livro, acho que o que mais me chamou a atenção foi a maneira como a senhora e o senhor Hansen demonstravam o amor dele. Ele é o tipo de homem que prefere que ela diga que ama ele, mas ela não diz porque a maneira dela demonstrar que ama é com atos de serviço, fazendo coisas para ele. Temos os filhos ali observando tal. Esse livro é dividido em três partes e na segunda parte desse livro tem um parágrafo que simplesmente a senhora Hansen vai embora. Ela vai embora, mas ela na terceira parte do livro ela tá lá. Ela tá lá, de certa forma. Eu não vou dizer bem direitinho as coisas, porque aí sim eu acho que é um spoiler muito grande. Aí ela tá lá, existindo ali, ela tá lá existindo, mas aí nessa segunda parte eu fiquei, nossa, assim, simplesmente assim. É um livro que eu não entendi. Se você me perguntar como aconteceu as coisas, eu consigo contar a história para você. Perturbada, igual o livro tá, perturbada, bagunçada assim. Mas eu acho que é o livro que eu não entendi, que requer que eu leia de novo. Então é um tipo de livro que eu não é que eu achei ele ruim, é que eu não entendi e acho que sim, esse livro merece releitura. E para finalizar o mês de fevereiro, eu li O Navio Negreiro de Castro Alves na edição da Antofágica, que é edição beleza, bonita, gente. Ó. E essas gravuras, então, deixa eu tirar um card que tem aqui. Eu achei tão bonitinha essas gravuras que tem aqui, ó. Como é legal esse livro. Mas não se espanta, esse livro tem 256 páginas, mas dessas 256 páginas, isso aqui são extras. Fala sobre o autor, são pessoas dando ponto de vista, falam sobre o autor, vão explicando os poemas, são eles. Tem aqui no início.
Pétala e Isa Souza, Luiz Henrique Oliveira, Elisa Lucinda, Tom Farias, Mônica Lima, Daniel, Luciana, Rafael Drummond e Sérgio Drummond. São as pessoas que falaram aqui nesse livro, no finalzinho, a introdução e no finalzinho. Bom, é o primeiro poema, assim, de Castro Alves é a primeira coisa que leio. Por que li? Li porque ele é o poeta dos escravos e às vezes ele é assim conhecido e às vezes quando a gente está dando o conteúdo abolicionismo, sempre cita ele, mas eu ainda não havia lido. E tem um poema aqui, é Mater Dolorosa, eu acho. Gente, que poema, assim, Mater Dolorosa. Que poema forte. Nesse poema aqui, ó, ele é pequenininho, começa aqui, aí, e essas duas páginas. É, a, a escrava, ela simplesmente desvive o filho dela, para que o filho dela não tenha, vão tirar ele jovem dela, e para que ele não tenha a mesma sorte que ela de viver como ela vive, ela desvive ele. E é um poema tão forte, tão forte. Deixa eu ler só o último parágrafo para vocês. Meu filho dorme, dorme o sono eterno, no berço imenso que se chama o céu. Pede às estrelas um olhar materno, um seio quente como o seio meu. É pesado, assim, é muito forte. Eu gostei. Foi a primeira obra, são selecionados, deve ter mais, claro, mas eu gostei muito dessas obras aqui, desses poemas aqui de Castro Alves. Então, essas foram as minhas leituras. Espero que tenham gostado, curtam. E eu vou deixar uma pergunta. Vocês já leram O Farol? Vocês entenderam? Vocês gostaram? É uma leitura que vocês precisam reler? Porque de todos esses, esse foi o livro que eu mais achei assim difícil. E é isso. Se você não for inscrito, considere se inscrever. E um cheiro para vocês e até o próximo vídeo, se Deus quiser.